tocado e falado conosco. Que essa noite seja uma noite de bênção. Não queremos sair da mesma forma como entramos. Queremos sair daqui alimentados pelo teu poder. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Eu tiro esse copo daqui, eu vou colocar aqui, porque senão eu mesmo vou derramar. Glória a Jesus. Claro que quando a gente vem à igreja, a gente vem com um objetivo, né? Porque aqui é a casa de Deus, o lugar onde o Senhor ordena a bênção. Então a gente vem com o objetivo de ouvir Deus falar conosco. E eu preparei uma mensagem para os irmãos. Não fui negligente em procurar uma boa mensagem e tentar passar para os irmãos aquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração. Creio que o Senhor conhece as nossas necessidades e Ele fará de tudo para que nós possamos sair daqui alegres e dizendo: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, vocês viram a leitura que nós fizemos aqui? O encontro de um jovem vaidoso, religioso, rico, e segundo a sua própria concepção, religioso, né? Uma pessoa temente a Deus. Mas ele teve um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus, ele é muito interessante, porque não há nada que Jesus não saiba. Aquele jovem tinha no seu pensamento ser um bom religioso, mas alguma coisa obscura do seu coração ele não conseguia ver. E ele vem até Jesus, ele se encontra com Jesus e é surpreendido por Jesus, porque ele não esperava que Jesus lhe dissesse aquilo que lhe disse. O encontro do jovem rico com Jesus revela uma verdade incontestável. Qual é a verdade? Uma única coisa faltava àquele jovem, uma única coisa. E essa única coisa que faltava era suficiente para separá-lo de Jesus. Uma única coisa que faltava fazia com que ele estivesse muito distante de Jesus. Aleluia. Esta coisa que faltava era aonde estava o seu coração. Embora fosse só uma coisa, mas era ali que estava o seu coração. Então, nessa noite nós vamos falar sobre isso. Só uma coisa que falta. É muito triste quando a gente perde alguma coisa e diz: mas perdi por pouco, quase que eu consegui, mas perdi por pouco, né? Perdi por pouco. Faltar apenas uma coisa significa faltar muito pouco mesmo, é estar muito próximo. Então, quando a gente diz eu perdi, mas perdi por muito pouco, e outra vez a gente diz assim: olha, eu ganhei, mas quase que eu perdi, por muito pouco eu ganhei. Veja que interessante, a gente vive nisso, né? Sabe aquela palavra que a gente costumeiramente usa? Quase que foi assim, quase que foi de outra forma, quase que eu perdi ou quase que eu ganhei. Glória a Jesus. Faltar apenas uma coisa significa faltar muito próximo, faltar próximo, muito próximo de conquistar algo. Quando nós conquistamos algo que quase perdemos, então dizemos: por muito pouco eu não perdi. E quando nós perdemos por muito pouco, também dizemos a mesma coisa: por muito pouco eu não consegui salvar isso. Irmãos, agora preste atenção que eu vou dizer para vocês. Perder algo valioso é sempre muito doloroso, não é? Quando eu digo valoroso, é aquela coisa que você ama, é uma coisa que é muito importante, a gente não quer perder. Não vou falar nem de um ente querido, objetos, coisas que a gente ama, que luta para conquistar, e até mesmo na questão de entes queridos que a gente perde. É muito doloroso perder. A gente sente muito. Hoje eu estava conversando com um rapaz e ele foi furtado, a casa dele foi arrombada, furtado, levaram dois objetos que ele amava muito, uma guitarra e um violão. Ele é músico,
para a guitarra e o violão dele. Aí ele ficou chocado, poxa, me perdi meu violão, eu tinha amor por aquele violão e tal, né? E perdi a minha guitarra. Aí eu fiquei pensando, eu já tinha preparado essa mensagem, fiquei pensando, como é duro de perder uma coisa que a gente ama. Agora, quando a gente perde uma coisa muito valorosa, e a gente perde por um pouco de descuido, um pouco de cuidado, e você se culpa, diz, se eu tivesse me esforçado um pouco mais, se eu tivesse sido um pouco mais diligente, se eu tivesse sido mais ágil, pouca coisa era necessária para eu não ter perdido isso. Aí é mais doloroso ainda. Perder por muito pouco é mais doloroso. Quando você diz, mas quase que eu conquistei. Se eu tivesse, estava nas minhas mãos, se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, eu teria conquistado. Aí é doloroso duas vezes. Duas vezes doloroso. Quando se perde uma coisa que a gente já tinha praticamente conquistado. Conta-se que um certo homem, um alpinista, ele foi escalar um monte, uma montanha. E daí ele foi, era um lugar desconhecido e ele não conhecia os perigos daquela região. Mas primeiro, que era uma escala muito íngreme, cheia de perigo, de obstáculo, e naquela região costumava também cair geada, era congelante aquele lugar. Então ele começou a fazer a escalada e foi além daquilo que estava programado, gastou mais tempo do que o tempo que estava programado, e começou então a cair à tarde, e ele, se desesperado, ele começou a descer, porque quem vai precisa voltar, né? Ele ia ficar lá na montanha, ele precisava descer, uma corda, seu equipamento, tudo, ele começou a descer naquela corda, mas depois de muita luta, muita peleja, começou a cair à noite, e foi escurecendo, e com a escuridão também o frio, e ele foi descendo, eu preciso alcançar o solo de qualquer forma, não posso ficar aqui, e foi descendo. Num determinado ponto ele percebeu que a corda havia acabado, acabou a corda. Ele disse, e agora, faço o quê? Não tem como subir, não tem como descer, a corda terminou aqui, então ele ficou em desespero. Naquele momento, ele teve uma ideia, vou clamar a Deus. Ele clamou, Deus, me salva porque eu vou morrer aqui. Então ele ouviu uma voz, vinda de Deus, corte a corda. No coração dele, ele diz, como que eu vou cortar a corda? Num precipício desse eu corto a corda, eu vou me arrebentar lá embaixo. Corte a corda. Ele não cortou a corda. No dia seguinte, os socorristas foram lá e ele estava morto, congelado, pendurado na corda. Então, quando chegaram lá, observaram que a distância que ele tinha para alcançar o solo era de um palmo, mas faltava muito pouco. Por causa de um palmo, ele não se salvou. Muito pouco. O Senhor disse, corta a corda. Se ele corta a corda, não ia se machucar, porque tinha apenas um palmo de distância. Mas ele, no seu coração, disse, se eu cortar, eu vou me arrebentar. Ele não obedeceu a voz que ouviu. E por causa dessa falta, por causa dessa descrença, por causa dessa coisa que faltou, ele perdeu a vida. É só uma ilustração, mas ela se parece muito com aquilo que é a realidade da nossa vida. Então precisamos ficar atentos a respeito disso. Perder por pouco é muito dolorido. É muito dolorido. Veja, há um exemplo na palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 19. No capítulo 19 de Gênesis, conta a história de Sodoma e Gomorra. Já ouviram falar de Sodoma e Gomorra? Quem já ouviu? Dá um sinal. Sodoma e Gomorra é aquela cidade que foi destruída por Deus por causa da pecaminosidade daquele povo. Então foi destruída. E no capítulo 19 conta essa história. A história, eu coloquei alguns versículos aqui só para a gente entender
mais ou menos o que aconteceu. Os anjos de Deus foram até Sodoma para falar com Ló que o Senhor Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e que eles foram lá enviados para tirar Ló daquele lugar, com a sua família. Quem era Ló? Ló era um sobrinho do patriarca Abraão, que quando Deus mandou que Abraão saísse da tua terra e fosse para uma terra que ele gostaria, então Ló foi junto. Ele não foi convidado, mas eu vou com meu tio. Ele foi com Abraão. Depois de um tempo, Ló ficou rico, Abraão também muito rico, e os pastores de Abraão começaram a discutir com os pastores de Ló. Houve uma contenda entre eles e eles precisaram se dividir. Abraão, um velho sábio, experiente, disse para o seu filho, para o seu sobrinho, então, já que não podemos conviver mais, vamos nos separar. Levou a um determinado lugar, disse, está vendo toda essa montanha aqui? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, ou o contrário, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolha que lado você quer ir. E o Ló olhou uma montanha verde assim, como tinha muitos animais, esse aqui é um lugar próprio para criar, e ele escolheu um determinado lugar. Consequentemente, o Abraão ficou com outra parte. Ló desceu para Sodoma, era aquela região, lá ele se instalou em Sodoma, mas aquela região era uma região de pessoas extremamente pecadoras, ao tal ponto de ofender a Deus e fazer com que Deus decidisse trazer juízo sobre aquela terra. Deus disse, eu vou trazer juízo porque não aguento mais os insultos desse povo morador de Sodoma. Então ele enviou os anjos, porque o Ló estava lá, e apesar de ele estar lá, ele não se contaminou com os pecadores daquela cidade. Ele continuou temendo a Deus, embora estivesse lá, mas ele continuou temendo o Senhor. Então o Senhor tem compromisso com aqueles que guardam a sua palavra, e ele enviou os anjos para livrar Ló daquela situação. Então os anjos chegam lá, fala com Ló, diz a ele o perigo que está correndo, e anuncia que eles foram lá para tirá-lo dali e levar para um lugar seguro. Os anjos de Deus vieram a Ló para anunciar a destruição de Sodoma. Os anjos que vieram falar com Ló e sua família perguntaram se havia mais alguém ali. Quando o anjo anuncia que vem para tirar Ló dali, depois ele pergunta assim para Ló, tem mais alguém com você, da sua família, seja genro, alguma coisa assim? Então Ló se lembrou que tinha as suas duas filhas, elas estavam namorando, iam casar, eram noivas, e ele disse, então eu vou levar também os meus futuros genros. Foi lá, chamou os rapazes e disse, vai acontecer isso, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, nós precisamos sair daqui imediatamente. Eles deram risada, brincaram, acharam que era uma brincadeira, uma brincadeira. Você sabe que quando a gente prega a palavra de Deus para pessoas que não têm entendimento, não conhecem Deus, não sabem o perigo que corre, às vezes as pessoas zombam, é comum zombar, achar que é uma brincadeira. Quando falamos da vida de Jesus, para alguns é uma brincadeira. Quando falamos do fim das coisas, e o Senhor Deus disse que Ele já tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, está escrito em Atos no capítulo 17, já tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Muitas pessoas brincam e dão risada e acham que isso é uma bobagem. Alguns chegam até a chamar de fábula. Você crê naquelas fábulas da Bíblia? O Ló estava lá, ele creu naquilo que o anjo disse. A sua mulher, as suas filhas decidiram acompanhá-lo, mas os seus futuros genros se negaram. Não, isso é uma bobagem, nós não vamos sair daqui. Então os genros de Ló não acreditaram e foram destruídos juntamente com a cidade. Quando o Senhor Deus ordenou que caísse do céu fogo e enxofre e destruísse tudo aquilo, Ló já estava fora, os seus genros estavam ali e pereceram juntamente com a cidade. Então eu digo,
faltou só uma coisa para se salvar, e perderam por pouco. O que faltou? Só faltou obedecer a Deus e sair de Sodoma. Por muito pouco não teriam escapado, mas se perderam e foram destruídos, porque essa coisa que faltou foi o suficiente entre a vida e a morte, entre a salvação e a perdição. E nós vivemos nesse fio da espada constantemente, e isso faz o divisor entre uma e outra coisa. Não importa se nos perdemos por muito ou por pouco, não podemos nos perder em hipótese nenhuma, nem por muito nem por pouco, porque se perder por muito ou por pouco é a mesmíssima coisa. Então tem pessoas muito conformadas. Eu sou crente, eu sou meio crente, depois eu me conserto, mas fica entre uma e outra coisa, cocheando entre dois pensamentos, o que é um perigo muito grande mesmo. Os anjos tomaram Ló, sua família pela mão, e os tiraram dali. E quando acabaram de sair, desceu fogo do céu e enxofre e destruiu tudo. Tudo isso está no capítulo 19 de Gênesis. Vou licença, eu vou colocar um pouco de água aqui, tá? Você crê na palavra de Deus? Amém. Quem crê na palavra de Deus não fica com ela. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor, não se brinca com Deus, né? Quem crê e obedece, sabe que com Deus não se brinca, com as coisas de Deus não se brinca, né? Então, logo depois que tiraram ele dali, desceu fogo e enxofre do céu, como havia sido dito, e daí tudo foi destruído, inclusive os genros de Ló. Ló e a sua família escaparam por pouco. Você acredite se quiser, os anjos pegaram pela mão e disseram: corre, escapa-te pela tua vida. Está escrito no livro de Gênesis capítulo 19: escapa-te pela tua vida. Ló saiu dali só com a roupa do corpo, não conseguiu salvar mais nada. Ele, a mulher e duas filhas conseguiram sair, porque os seus gêneros não quiseram acompanhar. Mas é como, você viu aqueles filmes em que as pessoas estão correndo e as bombas estão caindo? Era mais ou menos isso. Sodoma já estava em chama e Ló correndo para se livrar, porque os anjos disseram a ele: corre, escapa-te pela tua vida. Aleluia. Ló e sua família escaparam por muito pouco, quase foram destruídos, mas a bondosa mão de Deus, a sua misericórdia, os salvou. Então se salvaram por pouco. Creio que depois que caiu o fogo e enxofre, eles devem ter olhado uns para os outros: olha, nos escapamos por muito pouco, quase que seremos destruídos. A mulher de Ló, entretanto, saiu com Ló, e os anjos deram uma ordem, dizendo: não olhem para trás. É uma ordem simples, né, irmão? É uma ordem simples de cumprir. Não olhem para trás, não tinha por que olhar para trás. Eles saíram, as duas filhas, Ló e a esposa, desobedeceu. A mulher de Ló desobedeceu a ordem expressa de Deus e olhou para trás para ver o que estava acontecendo. Certamente eu via um barulho, a fumaça, aquela coisa, dá uma curiosidade de olhar para ver o que está acontecendo. Mas nunca faça aquilo que Deus lhe diz para não fazer. Nunca desobedeça. Se o Senhor Deus diz: não faça, então você não faz. Obedeça, então você obedece. Porque é muito perigoso desobedecer ao Senhor. Por desobediência nós podemos perder muita coisa, ou perder tudo. Então o Senhor deu uma ordem: não olhem para trás. A mulher de Ló olhou para trás. E aí nós voltamos a dizer: se perdeu por muito pouco. Bom, já estava fora da cidade, já tinha saído, já estava livre. Só faltou uma coisa: obedecer a voz do Senhor que disse: não olhe para trás. Só faltou uma coisa. Não se salvou por muito pouco, se perdeu por muito pouco. Agora você imagine a dor do Ló, a dor das suas filhas. Perdeu a mulher que já estava fora, já estava livre. De repente, por uma
porque só faltava uma coisa, mas ela não conseguiu cumprir essa coisa. Aleluia! No livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 18 a 33, faz um paralelo com o ocorrido em Gênesis no capítulo 19. Veja que aquilo que aconteceu lá está muito próximo de acontecer coisa muito parecida, porque o Senhor Jesus, no livro de Lucas, ele fala a respeito disso, comparando com Gênesis capítulo 19. Alguns do que aqui estão, eu digo aqui, algum de nós aqui corremos o perigo, um sério perigo de nos perder por alguma coisa. O meu conselho para mim mesmo e para vocês é que tenham cuidado com isso. Não perca a sua oportunidade por coisas pequenas, porque falta uma coisa. O que falta, você precisa eliminar isso imediatamente, nem por muito e nem por pouco. Mas o problema é quando a gente diz assim: mas eu sou quase crente, me falta muito pouco. Esse pouco é o suficiente para te livrar, ou para fazer um divisor entre a vida eterna e o inferno. Então tira, pelo amor de Deus, esse pouco e se agarra com Jesus, porque você pode perder, não importa se por muito ou por pouco. No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus diz: seja quente, não seja morno, não seja frio de uma vez, não seja morno, porque é uma situação muito ruim. Você será vomitado da minha boca, disse Jesus. Então não seja vomitado da boca de Cristo, porque falta alguma coisa, seja que coisa for. Qualquer coisa que lhe incomoda e diz para você: você não é crente o suficiente, porque te falta isso. Então nessa noite o Senhor te chama para um concerto muito especial, para que você saia daqui com o coração leve, com sua vida alegre, dizendo: agora não me falta mais absolutamente nada, porque aquilo que me impedia, eu eliminei hoje, em nome de Jesus. Não deixe que nada lhe separe, seja coisa grande ou pequena. Você sabe que perturba o seu coração e sabe que sua mente lhe diz, então você sabe, então você tira isso da sua vida em nome de Jesus. Não deixa que nada lhe prejudique. Aleluia. Alguns do que a questão poderão ficar, não estou dizendo que vai ficar, mas poderão ficar. Poderão ficar, exatamente por isso, por alguma coisa que falta. Aleluia. Apenas uma coisa, como aconteceu com a mulher de Ló, que por causa de uma coisa acabou com se perder. Uma coisa que porventura nos falte pode ser o divisor entre a nossa salvação e a nossa perdição, entre a nossa vida eterna ou a perdição eterna. E perder por pouco, como Jesus disse, que naquele dia, irmãos, está escrito no capítulo 13 de Lucas, naquele dia, depois do arrebatamento da igreja, disse Jesus: alguns estarão batendo na porta e dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele diz: mas eu não conheço você, não sei quem você é. Você que praticou, ou que pratica, ou que praticava iniquidade, não sei quem você é. Essa coisa que te falta foi a separação, de você chegar e a porta está fechada. Então Jesus fala no livro de Lucas, no capítulo 17, e também no capítulo 13. No capítulo 17 é aonde ele faz menção de Sodoma e Gomorra. Quando a porta é fechada, muitos vão bater e se apresentarem a Cristo, mas será tarde demais. Só restará a dor do desprezo e a frustração de ter perdido por pouco. Essa palavra que ele diz assim, de bater na porta, é uma metáfora, mas exatamente o que vai acontecer. Para esses irmãos que perderam a salvação, sabendo o caminho, e eles vão dizer para Jesus: olha, Senhor, mas nós estamos juntos, nós participamos da ceia juntos, nós comemos pão juntos, nós ouvimos a tua voz, andamos com o
Senhor? E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque vocês praticaram, viveram, continuaram na iniquidade. Olha, para esses que conheceram, que tiveram toda a oportunidade da vida, que tiveram a voz de Cristo no ouvido, que tiveram experiência, vida experimental com Deus, para esse, a dor da perdição é muito maior do que para aquele que nunca conheceu Jesus, porque vai se perder por pouco, vai chegar no final e dizer: mas por que eu fiz isso? Eu sabia o caminho, eu sabia fazer certo, por que eu não fiz exatamente o que deveria fazer? Por que me perdi por tão pouco? E muitos vão dizer isso. Essa palavra que Jesus diz não é para o ímpio, não é para quem está fora da igreja, não, é para aquele que está dentro da igreja, para nós, para mim e para você. Mas parece que a vida de Jesus não vai acontecer tão breve, né? Como você sabe, como nós sabemos, ele diz que a vida do Senhor será como um ladrão à noite, não haverá aviso. O ladrão avisa quando não enrolar, não avisa. Então Jesus, o aviso que ele tem que dar é aquele que ele está te dando nessa noite. Ele está falando com você, está dizendo para você: olha, se falta alguma coisa, conserta hoje, porque a vida do Senhor pode acontecer a qualquer instante, a qualquer instante. Aleluia. Ele virá para buscar aqueles que creram no seu nome e obedecem a sua palavra, e muitos vão ficar. Você se lembra daquela parábola das 10 virgens? A parábola das 10 virgens diz que quando soou o barulho, dizendo: olha, o noivo está chegando, metade das virgens estavam prontas e 50% estavam desligadas, com as suas candeias apagadas. Estava com a candeia na mão, mas ela não tinha azeite, ela estava vazia, ela era uma lata vazia, e por causa disso, então, o Senhor disse: então volta, vai comprar azeite. As meninas disseram, as moças disseram, as virgens disseram para as outras, para as imprudentes: vai lá comprar o azeite, porque do meu não vou dar, porque se eu der para você eu fico sem, então você vai buscar aonde tem para vender. Quando voltaram as portas já tem já. Essa coisa é muito séria. Então, se você tem a oportunidade de conhecer a Cristo, de ouvir a sua palavra, não se deixe perder por pouca coisa, porque falta uma coisa. Aleluia. Olha, o jovem rico falou orgulhosamente: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Para ele estava tudo certo. A minha vida é uma beleza, sou um belo crente, tudo isso eu tenho observado. Isso que é a lei. Jesus disse: não mate, não roube, não levante falsa testemunha. Tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Então Jesus disse: falta alguma coisa, vai, vende o que tem, tudo que você tem, e dá aos pobres. Isso foi o suficiente para ele endurecer o coração e sair da presença de Jesus e se afastar de Jesus. Não é a riqueza que afastou. O que afastou ele de Jesus é porque o coração dele estava ali. Era mais importante para ele a sua riqueza do que Jesus. Então, para muitos pode ser riqueza, mas imagine se tiver alguma coisa na sua vida que é mais importante para você do que Jesus. Vai te afastar da mesma forma. Não precisa ser riqueza. Qualquer coisa que você amar mais do que você ama Jesus, vai fazer a separação entre você e Jesus. Então seu coração deve estar em Cristo acima de todas as coisas. Hoje é uma noite especial. É uma noite que nós viemos aqui para cultuar e também para aprender. Se formos sábios, inteligentes, vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque a coisa é séria, né? A coisa é séria. Então Jesus havia te falta uma coisa, ainda falta uma coisa para você. O seu coração estava na riqueza, faltava só uma coisa, mas essa coisa que faltava foi o suficiente para afastar de Jesus. Só faltava essa coisa, mas ali estava tudo, porque naquilo que faltava estava o seu coração. Então Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Não é desculpa para ninguém, não é porque eu não consigo, não é não. Se você crê em Jesus Cristo, Jesus te salva, Jesus te liberta, Jesus te transforma, Jesus te
batiza com o Espírito Santo, faz tudo por você. Quem recebe o Salvador está seguro. Qualquer que recebe Cristo como Salvador está seguro. Porém, a entrega deve ser total. Não pode faltar nada, não pode faltar alguma coisa, nem meia coisa pode faltar. Ela tem que ser total. Aquele que se entrega para Jesus de forma total, estamos falando de conversão, se converte nos seus novos cabelos e passa a servir a Deus, então esse é dele. Para ser de Jesus temos que ser total. Ele não quer parte, ele quer você total. E quando você se entrega, você diz: agora eu sou de Jesus e Jesus é meu. É isso que acontece. Então nós vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração.